Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, quase começando o nosso encontro. Já pedindo licença para entrar na sua casa, no seu ambiente. Agradecendo o convite do Lar Espírita Amor e Luz, na pessoa da Maria. Boa noite, querida. Agradecendo ao Ricardo também, do Leal, pela força, pela situação de fazer com que isso aconteça, pelo Facebook do Leal, Lar Espírita Amor e Luz. E já vou saudando carinhosamente quem está chegando, saudando a espiritualidade maior responsável pelo Leal, saudando os nossos mentores, os mentores de todos que estão presentes e que vão chegar. Que o nosso encontro, praticamente do último dia do mês, 30 de maio de 2020, praticamente o último dia do mês, seja um encontro, como sempre, abençoado pelos mentores da casa, pelo nosso governador do planeta, Jesus, por Deus nosso Pai, por Maria Santíssima, Maria querida, Mãe que intercede por todos nós. E mês de maio, mês das mães, mês das mulheres que se fazem mãe de alguma forma. E eu vou convidando vocês a se recolherem, a elevarem o pensamento, a unirmos os nossos corações, a nossa energia, irmos nos envolvendo com os mentores queridos, trabalhadores dessa casa abençoada, que nos recebe sempre de braços abertos, que nós possamos sentir a energia desses mentores de luz, sentir o abraço carinhoso do nosso Mestre, envolvimento e bênção do nosso Pai, e o carinho, o amor da nossa Mãe Maria Santíssima. Que o nosso encontro possa ir já tratando cada um de nós, aqueles que quiserem, que puderem, que coloquem suas águas para fluidificar, para que durante o encontro sejam colocados remédios necessários ao nosso corpo, ao nosso espírito, para o tratamento adequado para cada um de nós. Pedindo também que nossas mentes, os nossos corações sejam dilatados para o entendimento, nós vamos, de nossa parte, junto com toda essa proteção espiritual, pedir licença para iniciarmos as nossas reflexões da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, eu vou ficar assim mais centrada no nosso bate-papo, na nossa reflexão, então vocês desculpem se vier alguma mensagem aí assim escrita, que aí eu não consigo responder de imediato, mas depois eu vou dar uma olhada lá no Facebook do Leal e ver se eu consigo pelo menos falar um oi para todos vocês que já estamos juntos aqui, Bom, como nós falamos, final de mais um mês, mês das mães, então não podemos deixar passar a lembrança que está sempre no nosso coração, sempre presente, desse espírito que é uma das maiores potências espirituais para o nosso planeta. Maria Santíssima, Mãe Santíssima, que
veio receber o governador do nosso planeta há algum tempo atrás. Então, por aí nós já vamos ver o cabedal desse espírito, Maria, que uma menina muito jovem, com toda a simplicidade, numa estrebaria, recebe esse governador, o espírito mais evoluído que pisou na Terra. Então não poderia realmente ser um espírito qualquer que viria ter um filho, Jesus Cristo, nosso mestre, o governador do nosso orbe. Então ela muito jovem, recebe, sim, como filho, esse espírito de luz que nos acompanha, que cuida de nós diariamente, e ela, como sempre, intercedendo por nós. Desde já, naquela época, quando recebe esse filho maravilhoso, luz pura para todos nós, que veio vivenciar o que nós temos que aprender, o que nós temos que tentar ir fazendo para que a nossa vida seja mais feliz, mais completa, para que a nossa caminhada seja mais leve. E Maria, mesmo jovem, mãe, foi um espírito tão especial escolhido por Deus para que recebesse, o mestre, que ela não era contra o que ele fazia, o que ele decidia, o que ele queria vivenciar. Tanto que aos 5, 6 anos de idade, Jesus era encontrado por ela falando, conversando com ladrões, com assassinos, com bandidos muito grandes daquela época. E Maria ia lá e falava com ele, e ele sempre falava: olha, esses homens estão passando fome, dá de comer a eles. E pedia a ajuda da mãe em relação a esses grandes bandidos da época, ele com 5, 6 anos. E que fique claro que, como Jesus sempre disse, não vim destruir a lei, Maria Santíssima veio a todos nós com a condição normal de mãe, porque Jesus sempre disse, e os mentores de luz sempre disse, que o amor é uma forma abençoada de relacionamento, não só entre casais, mas entre todos os seres humanos. Então, que fique bem claro que Jesus veio ao mundo por essa mulher maravilhosa da forma normal como todos nós viemos. E as coisas foram acontecendo, ela teve realmente que ser certas horas firme com Jesus, porque era seu filho, mas acima de tudo, doce, amorosa, mãe. E ela era uma mulher tão simples que ela fazia de tudo em casa. Lembrando também que o espírito de Maria veio da estrela Sírius, um lugar planeta bem mais evoluído do que o nosso. Então, por isso, essa condição de amor, de grandiosidade que ela apresentou, e nós sabemos até o dia de hoje como ela é, né? E ela era uma mulher simples, que cozinhava, que lavava roupa, que varria, que tecia, que colhia, mexia nas plantas, que cuidava de tudo e todos, sempre com alegria. Olha que maravilha, né? Uma mãe santíssima. Já pensou ela aqui no meio de nós? E está, né? Assim como Jesus sempre de olho em cada um de nós. Mas já pensou se acordar de manhã e encontrar Maria na sua cozinha, cozinhando, fazendo café, cuidando depois da casa, indo buscar pão? Ela fazia pão. Se a gente acorda, né, de mau humor, se a gente acorda doente, na hora a gente já sara. Na hora a gente já muda completamente o nosso dia, a nossa vida. Então, lembrar desses ensinamentos, lembrar de um pouquinho da vida de Maria, nos fortalece espiritualmente de uma forma tão diferente que só de falar em Maria, a gente até já sente mais paciência, mais calma dentro do nosso espírito, dentro de cada um de nós. Eu acredito que vocês sintam também.
Naquela época que Jesus nasceu, vindo um pouquinho atrás desses 5, 6 anos dele, Herodes, ciumento, mandou matar, lembra, todos os meninos, homens que nasceram. E foi aí que Maria, José e Jesus, em cima de um camelo, naquele sol tamanho, naquelas roupas simples, chinelo, fugiram de onde estavam e foram viver, né, numa outra terra, numa outra condição de vida. Por a gente ver que naquela época, como as coisas eram difíceis, né, lá não tinha facilidade de transporte, não tinha um Uber para levá-los, um ônibus mais confortável. Não, eles iam em cima de um camelo. O espírito governador do planeta na sua maior simplicidade. E hoje a gente fica fazendo questão do supérfluo. A gente fica fazendo questão de coisas que muitas vezes a gente não vai nem usar, que a gente não precisa, que a gente tem para satisfazer o orgulho, a vaidade, para dizer que tem, que pode ou que precisa. Aí já começa essas nossas reflexões interiores, né? Maria, espírito de luz, Jesus, espírito de luz e sempre na simplicidade. E aí chega uma época em que os seus amigos, a quem ele tinha ajudado, muitos dos outros a quem ele tinha curado, aceitam ele ser crucificado, ser maltratado e inclusive ajudaram muitos deles a maltratar, a prendê-lo na cruz. E a gente pensa, hoje, já pensou uma mãe vendo um filho sofrer daquele jeito e não poder falar nada, nem fazer nada? Hoje nós vemos os nossos filhos com uma febre, com uma gripe, com alguma coisa simples. Nós queremos tirar aquele sofrimento dos nossos filhos. Nós queremos estar ali no lugar deles. A gente quer até trocar a nossa dor, o que o filho tem que passar pelo que a gente está passando, para que ele não sofra. Agora a gente imagina o sofrimento de Maria, vendo o filho ser maltratado injustamente e não poder fazer nada, não poder dar um carinho para ele, não poder dar um copo d'água, não poder colocar um remédio numa das feridas dele e esperando realmente a passagem. Porque tudo que foi acontecendo, ele estava vendo também a aproximação do seu último suspiro. E também, numa dessas ocasiões, a mãe dele só podia mostrar, olha, eu estou aqui com você. E ela fala uma hora para ele, olha, não deixe que o seu amor seja maior que a sua dor. E Jesus, né, também com aquele sofrimento tamanho no seu coração, porque ele não queria ver também a mãe dele sofrer. Se ele não queria ver ninguém sofrer, imagina a sua mãe amorosa, que estava ali com ele o tempo todo. E num desses seus últimos suspiros, ele chama João, seu amigo João, que na época tinha mais ou menos 16 anos, e chama a mãe dele ali perto e fala, mulher, chamou Maria de mulher, eis aqui o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Dizendo para todos nós que naquele momento, porque ali as coisas têm que ser interpretadas, né? Maria deixava de ser sua mãe biológica, porque ele já estava subindo, já estava partindo. E naquele momento ela passava a ser a mãe de toda a humanidade, de todos nós, que não nos abandona até o dia de hoje. E aí, João, depois da passagem grandiosa do Mestre Jesus, que nós sabemos que vieram anjos de todos os lugares festejando a sua passagem, como nós já dissemos em muitas reflexões nossas, anjos da justiça, anjo do amor, anjos para fortalecer Maria, anjos da música, da beleza, do amor, festejando, tocando música e cantando a grandiosidade do Espírito de Jesus voltando à pátria espiritual.
sem esquecer do anjo da caridade, que vem rápido de longe, conversa com Jesus rapidamente também entre ouvidos e boca, e Jesus balbucia alguma coisa no ouvido daquele anjo, ele volta em disparada, e depois fica-se sabendo que era realmente o anjo da caridade e que Jesus pediu a ele que ele fosse socorrer naquele momento Judas, porque ele acabara de suicidar-se. Não aguentou o que ele fez com Jesus. E nesse momento último de Jesus na carne, ele ainda esquece todo aquele sofrimento para pedir que socorresse Judas, dando a maior lição para todos nós do perdão, do amor, de que todos nós precisamos cultivar as nossas virtudes de uma forma grandiosa e diferente de tudo que nós já fizemos e temos feito. Né? E aí, nessa situação de Jesus entregar João como se fosse ficar no lugar dele, para Maria não ficar tão sozinha, ela sai, vai morar em outra cidade, Efésios, se não me engano, e mora até os seus últimos dias com João. Só que lá, saindo dessa situação toda, lembrando que no dia seguinte Jesus se mostra, né, como espírito ali materializado, não só para os discípulos, mas para aquelas pessoas que estavam muito perto dele, que acompanhou a vida dele, os ensinamentos, para mostrar que a sua passagem na cruz estava valorizando e dando a certeza da imortalidade do espírito, mostrando que o que ficou ali foi a carne, que carne depois vira ao pó, e que o seu espírito imortal, como todos os nossos, somos espíritos imortais que vamos vencer tudo. Essa a lição maior de Jesus ali, olha, acredite, eu estou aqui vivo, sem nenhum arranhão. A imortalidade do espírito vencendo todos os males, todas as dores, todo o sofrimento, mostrando que Deus não nos desampara nunca. E Maria indo, triste, lógico, ser humano, ela estava encarnada, foi morar com João e aceitava auxiliar e receber na sua casa simplesinha, onde ela foi viver, todos os desesperados, os sofridos, os mendigos e aquelas pessoas que precisavam ser consoladas em seu coração e no seu espírito. Veja bem, esse espírito grandioso acabara de passar por uma dor tamanha, porque não tem dor maior do que uma mãe quando vê o seu filho sofrer. E ela, em vez de receber consolo das pessoas que iam atrás dela procurá-la, essas pessoas iam pedir ajuda e iam pedir consolo e socorro, né? Olha como são as coisas em relação aos espíritos muito evoluídos, de muita luz, de muita capacidade no amor, nas virtudes, na paciência, na compreensão em relação ao outro. Então, olha como a gente pensa em relação a nós. O que nós estamos fazendo para mudar o nosso interior? Como é que nós estamos de paciência? Porque nós somos testados na família, nas situações de relacionamento no geral. Tudo que a gente fala em relação ao aprendizado, a gente traz o relacionamento. O relacionamento com Deus, o relacionamento com o ser humano, o relacionamento com a família, o relacionamento com os cônjuges, o relacionamento com os filhos, com os amigos, com os vizinhos e etc. Por quê? Porque sozinho a gente pode até tentar ter paciência e testar a nossa paciência, o nosso amor conosco mesmo. Precisamos, temos que fazer isso. Mas sozinho a gente não evolui. Precisa do relacionamento para a gente ver até onde vai a nossa paciência com o outro, até onde vai a nossa capacidade de perdoar o outro, de entender, de ser indulgente, prestando atenção nos pontos positivos do nosso semelhante e não só nos negativos.
porque a gente costuma olhar o ponto fraco, o ponto doente, o ponto que precisa mudar do outro, mas não olha no nosso. Lógico que nós temos que nos amar, aprender a nos amarmos para termos o que dá para o outro. Mas a exigência do contato de olho a olho, a exigência do contato, como nós estamos fazendo aqui agora, mesmo à distância por mídia, por internet, precisa para que a gente possa estender a mão, para que a gente possa emprestar o nosso ouvido, a nossa fala, para que de alguma forma nós possamos servir, sermos úteis e nos burilarmos em relação às nossas virtudes que ainda estão muito carentes de polimento, de melhoria, de luz. A nossa luz interior precisa brilhar mais para que a gente mereça um planeta de regeneração, para que a gente mereça daqui a pouco os planetas felizes e os planetas celestes. Então, lembrando também, antes de Jesus ser crucificado, aquela época que ele fez o seu primeiro milagre. Lembra a época que ele fez o primeiro milagre? Qual que foi o primeiro milagre de Jesus? O do vinho, da água e do vinho. Jesus era uma pessoa que vivia sempre perto do povo, perto das pessoas. Então, num dia de um casamento, e naquela época o casamento durava dias de festa, e numa dessas festas, num desse casamento de amigos, Jesus e Maria estavam lá nessa festa. E tinha, como nós todos sabemos, acabado o vinho no meio da festa. Imagina a tristeza dos amigos dele, das famílias, aqueles convidados todos, a festa ia acabar antes do tempo que era comemorado na época. Lógico que Jesus percebeu isso, mas Maria chegou perto dele e falou: olha, você viu o que está acontecendo? Acabou o vinho. Como se dissesse: ó, filho, faz alguma coisa. Jesus falou: ainda não é minha hora. Como se dissesse, ainda não é minha hora de fazer com que o primeiro milagre acontecesse. Mas nós dissemos desde o início da nossa reflexão que Maria é intercessora nossa e sempre foi quando encarnada e continua sendo de todos nós. Então, ela chegou e falou para os empregados da época, as pessoas que estavam servindo as bebidas e as comidas, falou para eles: olha, você precisa ajudar a uma situação que vai ocorrer. Façam tudo que Jesus pedir para vocês. Tá. Aí Jesus, ouvindo aquilo lá, ele falou: não, eu vou ter que fazer a minha parte, né? Eu vou ter que fazer o que tem que fazer. Aí ele pediu para os empregados, porque naquela época eram galões grandes, de parece que 120 litros cada galão. Claro, a festa era para uma cidade inteira, né? E tinha 6 galões de 120 litros. Sabe o que ele pediu para os serviçais? Que colocasse água naqueles galões, que fossem cheios de água, que enchessem de água aqueles 6 galões de 120 litros. E como Maria tinha pedido, olha, faça o que Jesus pediu para vocês, eles imediatamente foram, e depois de todos cheios, Jesus praticou o seu primeiro milagre, que foi transformar aquela água em vinho. E a festa continuou linda, maravilhosa e todos felizes. Porque se a gente for pensar hoje, né, nas nossas festas, já pensou? No meio da festa do seu filho, da sua filha, do seu melhor amigo, acabar. Mas alguém teve que fazer uma parte, colocar a água lá para que aquilo se transformasse. E essas passagens de Jesus são muito reflexivas para hoje em dia. Veja bem, se nós trouxermos para cá hoje, para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, como será que estão os nossos galões, os nossos potes? Estão vazios para que o milagre aconteça, entre aspas, para que alguma transformação ocorra? Porque precisa ter um primeiro trabalho para que ocorra a transformação. Precisou que tivesse água e fosse colocado água naqueles potes para que depois se transformasse em vinho e a festa continuasse. E a gente pensa realmente, esse colocar água seria uma parte que todos nós temos que fazer.
Não existe transformação, não existe milagres, entre aspas, se não houver um primeiro trabalho nosso. Não adianta nós ficarmos de braços cruzados, querendo que Deus faça milagres, que Deus faça tudo, que Jesus nos auxilie de uma forma misteriosa, se nós não nos abrirmos e não fizermos a nossa parte. Maria pediu, olha, faça o que Jesus pedir. Será que nós estamos fazendo o que Jesus pede? Será que nós estamos conseguindo colocar alguma coisa no nosso pote? Como é que está a nossa paciência? Como é que está o nosso orgulho? Como é que está a nossa intolerância? Como é que está a nossa situação de humildade? Para que a gente possa ter alguma coisa no nosso pote que anda tão escasso, tão carente realmente dos nossos pontos melhores que Jesus ensinou, para que Jesus venha e faça mais ainda do que já faz por nós. Quando as coisas estiverem muito difíceis, que a gente lembre dessa passagem e peça, olha, quando estiver difícil o nosso papo, nossos pedidos ali com Jesus, vamos pedir que Maria interceda. É mãe. A mãe sempre intercede pelo filho, por nós. E se ali ela já passou a ser a mãe da humanidade inteira, ela nos auxilia até hoje. E a gente pode pedir, ó, Mãe Santíssima, auxilia aí porque tá difícil. Dá uma interferência aí junto com Jesus para que as coisas aconteçam de uma forma mais fácil, mais tranquila, menos dolorida. E ela intercede. E tá aí, mãe, com vários nomes, porque está em toda parte, em todo lugar do nosso planeta, como Nossa Senhora de Fátima, como Nossa Senhora Aparecida, como Nossa Senhora de Lourdes, como mãe amorosa que se multiplica de várias formas para atender a todos os seus filhos e dar aquele apoio, aquele abraço de mãe carinhoso, colocando no colo e fortalecendo a gente. Eu passei uma época por uma situação, porque a gente sabe, né? Filho, quando fica de adolescente para um pouquinho adulto, a gente passa por todos os testes de mãe na vida, né? E eu todo dia, insistentemente, eu pedia, quando meus filhos saíam, eu pedia, mãe, Deus, eu pedia para Deus, para Jesus, por favor, abençoa o meu filho, traz ele de volta são e salvo. Porque eles saíam e passavam a noite fora, principalmente um deles, né? E eu ficava desesperada. Quando eles não chegavam, às vezes 3, 4 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Aí eu falava, meu Deus, os anjos, os mentores, Jesus, Deus não me aguenta mais. De tanto que eu pedia. E olha só como a gente pede errado. Porque a gente tem que pedir e largar, né? A fé tem que imperar. Quando a gente pede com fé tamanha, sem esse desespero nosso, que ainda é peculiar a todos nós, a gente pede uma vez e larga de mão. Até que um belo dia, ou eu não sei se eu ouvi alguém falar, ou algum mentor meu falou para mim dizer em alguma palestra, o que a gente já ouve várias vezes. Uma vez eu, muito desesperada de noite lá, meu filho não chegava, aí veio assim, peraí, antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. Mas eu vou começar a me prender na mãe, Maria Santíssima, porque ela é mãe, ela entende o que eu sinto. E eu pedi, numa noite, que o manto de Maria envolvesse meus filhos e trouxesse eles para casa são e salvos, porque aí eu ia conseguir dormir um pouco melhor. Daquele dia em diante, os meus filhos até melhoraram. Esse meu filho que saía mais até melhorou. Ele começou a chegar mais cedo em casa, ele começou a deixar o exagero das festas, das coisas que sempre fazem como adolescente, né? Hoje, graças a Deus, está cada um na sua casa com as suas esposas, vivendo a vida diferente de responsabilidade. Mas o meu coração aliviou depois que eu entreguei os meus filhos nas mãos de Maria. Mãe Maria, que eu pedi que envolvesse no seu manto de luz e de proteção. E sempre falando, olha, antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. Aí, gente, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Faz isso. Esses dias eu tenho recebido muitas mensagens em WhatsApp, às vezes em telefonema, pedindo atendimento, pedindo socorro. E um desses socorros foi uma mãe que dizia, ai, meu filho está saindo para trabalhar nessa época, eu fico aqui desesperada. E eu passei essa mensagem de Deus e de Maria. E ela falou, não, olha, você acalmou um pouquinho meu coração. Então a gente precisa
pedir socorro nas horas certas, mas fazer a nossa parte de se entregar à confiança, porque confiança é fé, fé é confiança. Não adianta só a gente pedir, a gente tem que rogar. Sabe a diferença de pedir e rogar? Quando a gente pede às vezes com palavras, era o que eu estava fazendo. Eu estava tão insegura que eu ficava pedindo e repetindo, pedindo e repetindo. Agora, quando você roga, você já começa a ter um merecimento até pela tua fé, pelas coisas que você vivencia, pelo teu coração já num sentido diferente, pensando em mais pessoas, não só em você e na sua família, no seu filho, estendendo a sua energia de amor, você se faz um pouco mais merecedor de muitas graças. Gente, vem comigo, presta atenção nisso, tá? Quando você roga, você está tendo a sua parte de merecimento não egóico. Você está dilatando o teu pedido, você está dilatando a tua energia. Você está lembrando dos outros, você está lembrando de quem precisa mais do que você, de um amparo, de uma palavra, de um aconchego espiritual e também material. Então que a gente aprenda a rogar de uma forma amorosa e fazer por onde ter um pouquinho dessa água nos nossos potes que nos dá realmente o merecimento de conseguir aquilo que pedimos. Se não conseguirmos, é porque não era o melhor para nós e nem para aqueles que nós estamos pedindo. Que fique bem claro isso. Maria sempre falava que nenhuma de seus pedidos, daqueles pobres, daqueles necessitados que fossem lá, ficariam sem atendimento. E ela fez isso até muito tempo. Teve uma época que ela já estava adoentada e não aguentava mais, estava sem força, porque ela atendia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Alguém batia na porta dela, ela ia atender, levantava da cama, às vezes, muitas vezes, sem dormir, cansada, e ia atender quem batesse. Até que um dia, ela já com uma certa canseira, doente, ela atendeu um mendigo que bateu tarde na porta dela, como sempre, né? E aquele mendigo começou a falar das dores, dos sofrimentos. Não dele, ele não pediu nada, ele começou só a falar. E conforme ele ia falando das dores do mundo, do sofrimento das pessoas, ela começou a relembrar aquela voz, Maria. E aí ela ficou mais atenta e olhou nos olhos daquele mendigo que bateu na porta dela. Ela foi abrir de madrugada. Quando ela olhou nos olhos daquele mendigo, ela se ajoelhou, ela ia se ajoelhar aos pés dele, ele imediatamente segurou, levantou ela e ele se ajoelhou aos pés dela e ela falou: "Filho, é você." E quando ele se ajoelhou, olha só, o espírito mais evoluído desse planeta, ali materializado no mendigo, foi receber a mãe dele de volta. E ele se ajoelhou aos pés dessa mulher e falou: "Olha, a partir de hoje, no meu reino, tu mereceste ser a minha rainha." E nesse poucos instantes, depois ela caiu nos braços dele e foi embora para a pátria espiritual. Ele veio recebê-la na sua passagem para a verdadeira vida de novo. Então veja como as coisas são tão certas nas mãos do nosso Pai, nas mãos desses espíritos de luz que nos governam, que cuidam de tudo, de todos e de nós minuciosamente. E aí também mais uma festa celeste ocorreu, né? Foram acontecendo situações que mostraram, através de história, através de traduções da época, como o amor vence, como a gente tem que procurar a nossa melhoria interior para que a gente mereça ser um espírito para o futuro, governador do planeta, que a gente consiga, com o tempo, perceber que nós podemos ajudar, que nós podemos servir, que nós podemos ser melhores e que o nosso corpo, matéria emprestada a cada um de nós, é uma passagem que nos leva ao aprendizado, à melhoria, à evolução do nosso espírito, de uma forma que nós temos que mudar nossa visão em relação
a esquecermos que somos seres espirituais, que somos espíritos, que a nossa matéria é emprestada e é passageira, que nós não devemos dar às coisas materiais maior valor do que as espirituais, que tudo passa, que a dor passa, o sofrimento passa, por pior que seja. E após a passagem de Maria, um dia ela se encontrou com Judas, sofrendo, blasfemando, e ela chegou e foi conversar com ele com todo amor, e ele não entendia, não acreditava, e ela começou a falar de um amor de mãe, e ele falava, não quero saber de mãe, minha mãe me desconjurou, ela me condenou pelo fato de eu ter feito o que eu fiz, você não sabe o que eu fiz, Judas falando para o espírito de Maria, já em espírito. Maria Dolores tem essa poesia que eu não consegui localizar hoje impressa aqui para me ler para vocês, e eu estou trabalhando com o meu celular. Então eu queria ter trazido para vocês essa mensagem, mas numa próxima, se Deus quiser, a gente lê. Então Judas se enerva, com calma, com a paciência de Maria, conversando, sem saber que era ela. E ele fala que ele está com bronca da mãe dele, que ele não quer saber porque ela sabe de tudo que ele fez, então não achava que ele merecia realmente a morte, a condenação e etc. E ele naquele desespero todo, Maria com maior doçura, com maior amor, conversando com ele. E uma hora ele fala, peraí, eu tô nervoso com você, eu tô brigando com você e você sempre doce. Você não sabe o que eu fiz com Jesus? Ela fala, sei sim. E depois ele pergunta, quem és tu? Quem é você? E ela fala, eu sou a mãe de Jesus. Quer dizer, olha mais uma vez a lição grandiosa do perdão. E aí as pessoas fazem coisas pequenas para nós em relação a isso tudo. Em relação a essa história de Maria, de Jesus, uma história com H verdadeira. E nós ficamos magoados, ressentidos uma vida inteira. Às vezes encarnações e encarnações. E vem uma lembrança do tempo de Maria, de Jesus, dizer para a gente, olha o que nós temos que perdoar, olha o que Jesus perdoou, olha o que Maria perdoou. E nós nos melindramos com coisas tão pequenas. Nós não deixamos passar certas situações achando que nós vamos ser, sabe, nos sentir humilhados, pequeninos. Não, a pessoa fez isso para mim. Não posso deixar passar. Eu tenho que ir lá e revidar. Eu tenho que fazer tal ou tal coisa. E Chico Xavier também sempre falou para a gente da importância do perdão através dos seus livros, das suas mensagens, que a gente deve trocar, né, imperfeições, raivas, ressentimentos pelo amor sempre. Que tudo passa, situações de desgosto passam, situações de sofrimento, situações de alegria também passam, porque tudo pede o equilíbrio na nossa vida, na nossa existência, no nosso aprendizado espiritual. Então, se nós estamos com o nosso coração muito enraivecido, muito magoado, muito triste, e por conta até dessa situação toda que estamos passando no planeta, não estou dizendo que um ou outro, que nós não devemos estar, todos nós estamos ressentidos com tudo que está acontecendo no planeta. Muita gente voltando para casa, muita gente indo embora, voltando para a verdadeira pátria espiritual, muitos corações aí dilacerados. Mas não podemos esquecer que é uma passagem que estamos realizando aqui nesse planeta e para a melhoria nossa e do planeta, precisamos passar por testes, por situações difíceis, por algumas dores que depois vão mostrar para a gente que foi o preço da nossa lapidação espiritual, porque dentro de cada um de nós existem anjos que precisam ser descobertos, que precisam ser soltos, que precisam ser engrandecidos. Aquela passagem também do Evangelho que diz que brilhe a vossa luz. A nossa luz interior precisa brilhar no sentido de provarmos a nossa fé maior do que tínhamos, no sentido de vivenciarmos o amor, o perdão, o servir, a caridade de uma forma diferente e maior do que já praticamos até hoje. Fizemos coisas boas, fizemos coisas ruins,
Nada vai ficar perdido. Vamos ter que acertar com as leis divinas o que fizemos de errado e o que fizemos de bom vai vir também para o nosso retorno de merecimento, de louros. Mas nós já estamos numa condição de fazermos diferente muita coisa, né? Nós já precisamos ter a pobreza de espírito, como o Evangelho fala, que não é pobreza no sentido de pobreza material, nem pobreza, alguma coisa negativa. Quando se fala de pobres de espírito, é a nossa humildade. Em que ponto está a nossa humildade? Será que nós estamos conseguindo deixar passar certas coisas que vêm pra gente sem ter o sentimento do revide ou da vingança? Porque a gente estuda o Evangelho, a gente está aqui fazendo palestra, a gente faz muitas orações, muitas preces, mas no fundo de nós ainda tem muita sujeirinha. No fundo dos nossos potes não tem só virtudes. Por isso que ainda estamos no planeta de provas e expiações. Então a gente precisa ver o que a gente precisa limpar, né? Mesmo que precise jogar água, deixar transbordar para sair toda a sujeira e fique a água limpa, para que a gente tenha o merecimento de condições melhores, de vida melhor, que a gente possa entender que o sofrimento momentâneo é vontade de Deus nos testando a força e o nosso aprendizado, nos testando em humildade, de ajoelhar e pedir auxílio quando precisamos, de ajoelhar e pedir perdão quando precisamos, de nos engrandecermos em espírito na hora que chegarmos de volta para casa e vermos que realmente não estamos com as mãos abanando. Porque não adianta a gente ficar querendo só louros e aplausos aqui no plano material. A gente faz questão, né, de reconhecimento de um, de outro, do que a gente fez, do que a gente tinha feito, do que a gente vai fazer. Mas a gente esquece que o Evangelho fala também que o que nós fizermos, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, tem o seu valor no plano espiritual, tem o seu valor perante Deus, que nada fica desapercebido perante os olhos do nosso Pai maior. Então, o bem que você fizer, o bem que eu fizer, o bem que nós fizermos, será o nosso advogado em algum momento da nossa existência. Ou agora, ou até na erradicidade, ou em outras encarnações, não fica perdido, porque Deus é justo. Porque o Pai misericordioso é todo justiça, é todo amor. Ele não falharia com algum de nós. Então que a gente possa, nesses momentos de desespero, de falta de consolo, de solidão, de tristeza realmente do nosso espírito, confiar nesse Pai maior, pedir a intercessão da nossa Mãe Santíssima e pedir também ao nosso governador do planeta que esteja conosco, nos segurando, nos amparando, nos fortalecendo. E fora os nossos mentores, né? Se todos nós temos protetores espirituais, se todos nós somos guiados e amparados na nossa caminhada evolutiva e na nossa situação existencial presente, não podemos desanimar, não podemos nos sentir desamparados. Não podemos deixar fraquejar a nossa fé, principalmente agora, quando a gente olha uma notícia, olha uma mídia, olha um jornal, olha uma internet e fala: meu Deus, ainda estamos chegando no segundo ponto da pandemia. Estão dizendo por aí que é 5 pontos. Gente, vamos agradecer. Eu estou falando isso primeiro para mim, viu, gente? Aliás, a palestra é toda primeiro para mim, tá? A gente sabe que os palestrantes fazem as palestras muito mais para eles mesmos do que para os outros. Temos o intuito de alcançar pelo menos um coraçãozinho, como eu sempre falo. Se eu alcançar um coração, eu já fico satisfeita de ter feito o trabalho de passar uma mensagem do Evangelho, dos grandes mentores. Mas nós precisamos realmente nos fortalecermos na fé. Porque quando a gente pensa, meu Deus, ainda falta vários degraus para subir na situação atual do planeta, não importa. Já começamos, já passamos. As coisas estão vindo ao nosso encontro porque a gente já pode aguentar nos nossos ombros alguma coisa a mais do que a gente aguentava há 10 anos atrás, há 2 anos atrás, não é? Tudo vem na sua hora certa, nós é que não sabemos. Nós achamos que as coisas têm que ser no nosso tempo,
do nosso jeito. A nossa ansiedade ainda é tamanha aí na Organização Mundial da Saúde, na medição, ansiedade, né, frustrações também e outros pontos tantos aí das doenças do espírito e da alma, por conta da nossa pouca fé, por conta da nossa falta de entrega total ao plano espiritual superior que tem o governo do Pai e essa bênção que nós falamos da intercedência direta de Maria por todos nós. Então que a gente consiga parar, refletir, ver quais são os potes nossos que nós temos que colocar alguma coisa para que ele seja transformado, para que a festa da nossa existência se realize, para que a gente possa participar de grandes outras festas na espiritualidade, porque aí já estamos conquistados, já temos conquistados algumas das virtudes que precisamos para alçarmos planetas mais evoluídos, melhores, com menos sofrimentos, sem doenças físicas, porque a nossa parte física também vai ser mais deletéria, mais fina, mais leve. Então, até isso nós vamos melhorar. A nossa situação de corpo, de matéria, que ainda é tão pesado para a gente se transportar, se locomover. Ou a gente vai com as pernas e sente dor nas pernas se for muito longe, ou a gente vai depender de combustível, depender de avião. Quer dizer, a nossa mente ainda não alcança o nosso deslocamento físico. Enquanto que, conforme a nossa evolução vai sendo alcançada, nós sabemos que a nossa locomoção espiritual fica mais fácil e mais leve. Então hoje a gente ainda precisa, né, passar por calor, ônibus cheio, trânsito, etc. Agora não estamos tendo, mas daqui a pouco vai ter de novo. Trânsito, ônibus cheio não deixou de existir. Então, isso é para a gente refletir até que ponto a gente não pode perder a oportunidade do nosso dia a dia, de olhar para dentro de nós mesmos, e mesmo que a gente não goste do que a gente vê, a gente dizer, não, eu quero fazer uma maquiagem, eu quero ir colocando um pouquinho de pó, um pouquinho de batom, um pouquinho de seja lá o que for, independente do corpo ser masculino ou feminino, a gente embelezando da forma que lhe for mais peculiar, para que o nosso espírito fique mais brilhante, mais bonito. E isso precisa ser feito por nós, a começar por esquecer as mágoas, as dores, os ressentimentos. Né? O perdão, o amor tira peso da nossa mochila existencial e a gente vai conseguindo caminhar mais leve. O beneficiado é aquele que perdoa. Ah, mas o outro não quer me perdoar. Deixa o momento dele. Vamos fazer a nossa parte. Nós não podemos fazer pelo outro. O outro tem que colocar água no pote para ser transformado em vinho. Não adianta a gente querer lotar tudo, de todos, da humanidade inteira. Se nós fizermos a nossa parte, a gente lembra de novo de Jesus. Uma pessoa só modificou o mundo inteiro e deixa o seu ensinamento até hoje, 2020. Então, como é que nós estamos em relação à nossa melhoria? Vamos mexer naqueles pontos que a gente acha mais feio, mais dolorido, mais complicado, para que a gente possa realmente ajoelhar e se engrandecer e deixar que, como Maria nos pés da cruz de Jesus, passou a ser parte da família de João, a família material, a família espiritual, né? Porque ela não era mãe biológica, que a gente possa deixar Maria fazer parte da nossa família, com seu amor, com a sua doçura, com a sua brandura, com a sua compreensão, e aí nos influenciando para que nós possamos ser seres humanos melhores. Tem um pedacinho, porque eu não sei de cor, da música que vocês sabem, né, de Maria, um pedacinho que eu acho que vale a pena a gente relembrar e digerir agora. De joelho aos vossos pés, pedindo que ela cuide de nós. De joelho aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Que cuide de todos nós. Que Maria, Mãe Santíssima, olhe por todos os seus filhos em qualquer lugar do planeta
E nesse instante, eu vou convidando a todos que mais uma vez se recolham, que nós possamos estar juntos. Pegue a sua água, coloque mais pertinho de você a sua garrafinha, o seu copo. Vamos juntos, unindo os nossos corações mais uma vez, mantendo os nossos pensamentos ligados nessa espiritualidade maior que já cuidou de nós durante esse período desse encontro e que continua cuidando. Que nesse instante possamos sentir o manto de Maria nos envolvendo, nos trazendo consolo, força, luz para a nossa caminhada, cuidando das nossas feridas, dos nossos potes tão vazios ainda, de amor, de tolerância, de perdão e de tantas outras formas de virtudes que precisam vir ao nosso encontro. Que nesse instante, Jesus, junto com Maria e os mentores, possam caminhar no nosso lar, visitando cada cômodo, cada compartimento, higienizando, tirando formas pensamentos, miasmas, placas, energias negativas, abraçando e colocando as mãos sobre todos os nossos queridos que se encontram no mesmo ambiente que nós, que sejam abençoados e recebam medicação necessária para algum problema, alguma doença que tenham, que possamos sentir nesse instante a mão de Jesus, a mão de Maria, sobre os pontos delicados do nosso corpo que precisam de tratamento. E nesse instante, Jesus, Maria, os mentores, vão também visitar outros lares, onde há desentendimento, onde não estão em harmonia, não estão em paz. E eles também abençoam esses lares, já modificando a energia e o ambiente, cuidando de cada um, fortalecendo a esperança, fortalecendo também a fé. E eles adentram agora aos hospitais, às enfermarias, a leitos de dores, de sofrimento. Abençoam os médicos, os enfermeiros, os cuidadores. Abençoa e fortalece todos os doentes, tanto os do corpo como da alma. Nesse instante, bênçãos, luz são colocadas em todos esses irmãos nossos. Eles visitam presídios, clínicas de dependências químicas, orfanatos, casas de abrigo de idosos, visitam as ruas, visitam as casas espíritas, os templos, as igrejas, que se encontram fechadas, mas que têm o trabalho espiritual dos mentores. Especialmente nesse instante, eles visitam o lar espírita Amor e Luz, fortalecendo os trabalhadores, os dirigentes, os assistidos, todos aqueles encarnados e os desencarnados também, que sustentam essa casa para que permaneça de pé, auxiliando a todos nós e a tantos corações que pedem socorro. Nesse instante, os mentores de luz, médicos, samaritanos, Falange de Bezerra de Menezes, Mãe Maria Santíssima, Jesus, Deus nosso Pai,
colocam sobre as nossas águas os remédios necessários para cada um de nós. Colocam também vacinas, vacina contra esse vírus, vacinas necessárias para o nosso organismo, todo o tratamento que nos é necessário são colocados nesse instante nessa água. E o tratamento continuará durante o sono físico, para que sintamos a mudança no nosso corpo e no nosso espírito. E assim nós vamos agradecendo. Agradecendo a Deus, nosso Pai, que tanto e tanto cuida de todos nós. Agradecendo por essa bola de fogo, de amor e de luz que é o planeta Terra nesse instante. Essa luz brilha em todos os cantinhos do nosso planeta, em todos os países, em todas as cidades, em todos os locais. E nós agradecemos essa proteção imensa que se faz nesse instante, com a força do nosso amor e da nossa luz interior. Agradecemos aos mentores, agradecemos aos nossos guardiões, agradecemos a Jesus e a Maria Santíssima, a todos esses médicos de luz, a todos os trabalhadores. E mais uma vez nos entregamos em tuas mãos, Pai. Seja feita a vossa vontade. Sê conosco agora e sempre. E de nossa parte, nós pedimos licença para encerrar esse encontro e ficarmos durante essa noite contigo em tratamento e assim como todos os nossos dias da nossa existência. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente querida, gratidão imensa. Maria, Ricardo, toda a equipe que esteve conosco, todos os que ficaram assistindo, que ficaram nos fortalecendo aqui em energia, que a gente sente, mesmo através da máquina, mesmo através da distância, o nosso coração está juntinho. Então, que vocês tenham uma noite de paz, de tranquilidade e de refazimento, de transformação interior. Amanhã eu tenho certeza que todos nós vamos assim estar respirando melhor, renovados na nossa esperança, na nossa fé e na nossa força para continuarmos a nossa caminhada, a nossa vida adiante, cheios de vitória. Queremos saber. Breve estaremos juntos, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Até mais. Deus abençoe.